trabalhando nessa série Abertos para a Reforma, exatamente pelo fato de que esse mês é o mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante. E nesse jogo de palavras, reforma, no sentido de construção, no sentido de reparar, de consertar aquilo que precisa ser acertado, nós estamos juntos caminhando nessa temática. E hoje, na última mensagem da série, você se lembra que nós começamos falando da necessidade da reforma, né? Necessitamos de reparos. A segunda mensagem foi o meu projeto. Uma vez que a gente percebe que precisa de reparos, a gente já pensa logo como é que vai ser isso. Na mensagem do domingo passado, nós destacamos o fato de que, no fundo, o melhor projeto não é aquele que a gente idealiza, mas é aquele que Deus tem preparado para as nossas vidas. É muito melhor nós submetermos as nossas ideias ao projeto daquele que sabe o que faz. Ele sabe o que tem que ser reparado, o que tem que ser reformado, o que tem que ser mexido na nossa vida, na nossa experiência. E quando a obra é feita, você vai entrar na nova obra. Se, por exemplo, você estiver adquirindo um novo imóvel, Deus lhe permita isso, literalmente falando, a gente precisa de um habite-se, que é exatamente a autorização, o documento que diz que aquela casa está própria, aquele imóvel está próprio para ser utilizado. É ali, daquela forma, que se deve residir. A reforma está sendo feita. Às vezes a gente entra na casa ainda com coisas por fazer. Às vezes a gente faz a reforma com a gente dentro de casa. Semana passada estávamos num grupo de comunhão falando sobre isso mesmo, sábado, não ontem, mas na semana passada, falando sobre essa questão de fazer obra estando em casa ou fazer obra, você sai para fazer a obra. É uma coisa complexa, mas hoje nós estamos falando de utilizar aquilo que está sendo reformado pelo melhor projeto. Por isso nós estamos chamando de um novo habite-se. Como nós precisamos de reformas constantes, e o melhor projeto, o projeto de Deus, é quando a ação de Deus opera na nossa vida, nós recebemos aquilo que é realmente um novo habite-se, uma nova maneira de ver, novos conceitos para a nossa vida. Mas nós sempre começamos com uma palavra de oração, pedindo a direção do Espírito do Senhor para nós. Então, por favor, minha irmã, meu irmão, faça essa oração em silêncio, pedindo ao Senhor que te abençoe, que te ajude a entender e que essa palavra possa ser significativa para a tua vida pessoal, para a tua vida particular, para a tua experiência com Deus. Então, coloque-se diante do Senhor de forma submissa, de forma consagrada a Ele, pedindo a sua santa direção. Curva sua cabeça para esses instantes de oração. Que interceda por nós nesse momento. Nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque mais um dia estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Deus, para louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Quero pedir-te, ó Deus, que o Senhor verdadeiramente fale para nós, mostre-nos, ó Deus, a Tua vontade, a Tua direção, o Teu querer, e que nós possamos nos submeter verdadeiramente à Tua vontade, Senhor. Não queiramos, ó Deus, fazer de nós a nossa vontade, tira o nosso eu, tira aquilo que não te agrada, Senhor Deus, e que possamos, ó Deus, ver o Senhor como verdadeiramente o nosso diretor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Senhor Deus, assim eu peço que o Senhor abençoe o pastor Alex, ele que está em frente, trazendo a Tua palavra para conosco, ó Deus, que o Senhor verdadeiramente fala através do Teu servo, Senhor. E que nós, ó Deus, estejamos atentos a tudo que Tu falaste para nós. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, amém.
Bem, irmãos, a nossa temática, essa série tem caminhado na história de um rei de Israel. É a história da vida, da caminhada espiritual, das descobertas espirituais de um rei de Israel que passou por um processo de reconstrução na sua vida, na sua maneira de ver as coisas, de ver o seu povo, de ver as coisas de Deus, de conhecer Deus. Esse rei, você que tem acompanhado sabe que estamos falando do rei Josias. A história do rei Josias está principalmente no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, também se estende para o capítulo 35, começa um pedacinho no finalzinho do capítulo 33, é também contada no segundo livro dos reis, mas nós estamos pegando a narrativa segundo o segundo livro das Crônicas, porque ele traz para nós uma sequência datada, inclusive. Se você tem acompanhado, você tem visto que há uma descrição muito clara, com datas, inclusive, de quando os grandes acontecimentos se processaram na vida de Josias. E é surpreendente, não sei se você tem surpreendido tanto quanto eu. Quem prepara a mensagem passa por experiências muito interessantes de ir descobrindo as coisas, né? Embora nós tenhamos estudado isso antes, um grupo de pastores que tem compartilhado, a gente estuda antes, a gente se encontra, a gente reflete, mas quando a gente abre a Bíblia de forma mais detida para preparar a mensagem, eu uso uma expressão que eu acho muito engraçada, muito interessante: o texto pula em cima da gente. A história da Bíblia, ela vem ao nosso encontro de uma forma tão atual, tão real, que a mim, pelo menos, impressiona muito. Impressiona por essa semelhança com as nossas experiências. Impressiona porque Josias viveu muitos séculos antes de Cristo. Muitos séculos antes de Cristo. Você imagina algo em torno de 3.000 anos para trás? Quase isso. Quase 3.000 anos para trás. E embora a cultura seja inteiramente diferente, os recursos sejam totalmente diferentes, as experiências pessoais, a jornada individual, a caminhada de busca por significado para a vida, curiosamente, continua, a gente não pode dizer a mesma, mas extremamente próxima às nossas experiências, às nossas questões, até os erros, até os tropeços, até as inconstâncias são parecidas com as nossas. Isso me chama muito a atenção. Josias então tem uma caminhada espiritual que falamos no domingo passado, só para que a gente se lembre, traçando esse panorama desse capítulo. Até 8 anos, Josias vivia sob a supervisão, a direção, o domínio, o controle do seu pai Amon, um rei muito ruim, que levou Israel, ou alimentou em Israel uma distância de Deus imensa. Até os 8 anos, quando seu pai morre, ele sobe ao trono e começa a fazer as suas observações, a perceber. É quando ele começa a perceber. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o boletim de hoje, a palavra pastoral. Na verdade, quem nos traz a palavra pastoral é o próprio Josias. O que Josias faz é uma tradução da experiência dele uma linguagem mais contemporânea. Essa jornada está no nosso boletim de hoje. Aos 16 anos, depois de 8 anos observando, tomando pé da coisa, crescendo, né, se tornando um adolescente e começando a ter percepção das coisas, ele começa uma busca pessoal por Deus. Ele vai querer entender essas questões espirituais. E depois de 4 anos de busca, quando ele completa 20 anos, já mais amadurecido, né, como rei, e na antiguidade, o amadurecimento, a tendência era que acontecesse mais cedo, as pessoas casavam mais cedo, assumiam responsabilidades mais cedo, até porque a vida era mais curta. Então o processo de maturidade acontecia antes do que costuma acontecer hoje. Ele já percebe as coisas e resolve fazer uma grande mudança, essa limpeza geral. Ele percebe o panorama triste do povo,
distante de Deus e diz: eu, como rei, que estou descobrindo as coisas de Deus, preciso fazer alguma coisa, porque não dá para continuar nesse estado de coisas, nessa situação. E foi nesse ponto aí que nós trouxemos aquela palavra falando de o meu projeto. Quando Josias toma consciência e quer fazer alguma coisa, ele tem boas intenções, ele tem propósitos nobres, corretos, dignos, mas é um projeto construído de acordo com as compreensões dele. Ele procurou, ele pesquisou, ele talvez tenha visto isso nos anais históricos da corte onde ele estava. Então ele resolve fazer todas aquelas mudanças que estão descritas no capítulo 34, nos primeiros versículos ali do capítulo 34. Então, depois de 6 anos fazendo essa limpeza, ele resolve concentrar sua atenção no templo. Ele focaliza em Jerusalém e decide reconstruir o templo, recuperar o templo e renovar o culto como Deus queria. E nessa procura, nesse processo de reconstrução, de reparo, de reforma do templo de Jerusalém, acontece essa grande descoberta. Que descoberta foi essa? Você se lembra? Ele descobre o livro da lei do Senhor, possivelmente uma cópia de Deuteronômio, que é uma síntese, um resumo dos discursos de Moisés. Moisés contando a história do povo. Inclusive, a gente está acostumado com os 10 mandamentos em Êxodo 20. Mas Deuteronômio 5 tem a repetição dos 10 mandamentos. Então, pelo que nós vemos o encontro dele, Josias, com a profetisa Hulda, o que Hulda fala para ele, as descrições de Hulda combinam com a narrativa do Deuteronômio. Então ele encontram aquilo, Safã lê para ele, que é o escrivão, faz a leitura diante de Sua Majestade, e Sua Majestade tem uma crise, ele fica absolutamente prostrado, podemos dizer desesperado, porque ele percebe que todas as suas boas intenções foram nobres, mas estavam muito abaixo daquilo que Deus queria. Então é quando ele entende que acima do projeto dele estava o projeto de Deus, que é o melhor projeto. É interessante que a profetisa Hulda diz para ele, Deus diz para ele através de Hulda, que porque ele se quebrantou, porquanto o seu coração se enterneceu e você se quebrantou diante do Senhor, se arrependeu, o Senhor ouviu a tua oração e Ele vai te poupar de ver todo o castigo que Ele vai mandar sobre esse povo. O coração de Josias, portanto, eu diria que deve ter ficado aliviado e surpreso, porque quando Safã leu para ele o livro da lei, qual foi a atitude dele? Ele rasgou as vestes e se desesperou, chorou e pranteou, provavelmente, embora o texto não diga isso claramente. E ele imaginava que ele, junto com o povo, seriam colhidos pelo julgamento divino. Mas então Hulda diz para ele: olha, o Senhor te ouviu, porque você se arrependeu, porque você se quebrantou, porque o seu coração se enterneceu, se tornou maleável nas mãos do Senhor. Então Josias entende que o maior projeto de Deus não é uma reforma religiosa, mas é a reforma do coração. O projeto de Deus para ele, e certamente para o povo, e certamente para todas as pessoas, é uma reforma que não começa com estruturas físicas, não começa com mudança de liturgia, não começa com mudança da religião, mas começa com a mudança do nosso ser. A real reforma, a real mudança começa quando nós abrimos o nosso coração, quebrantamos o nosso coração e nos enternecemos diante de Deus. Nós deixamos que Deus mexa com o nosso coração, com o nosso interior. E hoje estamos falando do novo habite-se,
a partir desse momento, Josias passou por uma experiência muito interessante. E eu queria que a gente fizesse a leitura da passagem de hoje. 2 Crônicas 34, que é onde nós estamos, alguns poucos versículos, do 29 ao 33. São 5 versículos e nós vamos fazer essa leitura. Vamos alternar essa leitura, vozes masculinas e femininas? Pode ser assim? E no último versículo 33, toda a igreja lê junto. Ok? Localizou? Já está com a sua Bíblia aberta? Os irmãos então leiam comigo, por favor. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foi encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim aderiram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações das terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Eu vou te pedir que fique com a Bíblia aberta, não feche a Bíblia não, ou não saia da tela do seu aplicativo, né? Porque nós vamos ver um pouquinho, vamos entender esse momento a partir de alguns eventos anteriores. Eu gostaria de trazer para você já viu o título da mensagem de hoje, não é? Qual era o título mesmo? Qual era o quê? O novo habite-se. Mas deixa eu acrescentar uma coisa que vai te fazer mais familiarizado com essa temática. Não apenas o novo habite-se, é isso mesmo, mas também como se mora com Deus em vez de tê-lo só como visita. Isso é muito importante, porque num projeto novo, começando um projeto novo, adotando o projeto de Deus como nosso, e resolvendo, desejando morar nessa nova condição reformada por Deus, desejando viver uma vida reformada, renovada por Deus, não podemos esquecer de algo que infelizmente muitas vezes nós esquecemos. O projeto é de Deus, mas Ele não apenas o entregou nas nossas mãos e assinou embaixo. Ele também quer se fazer um morador desse novo imóvel espiritual, desta casa reformada que precisa ser a nossa vida. Nós erramos e vacilamos e nos enfraquecemos porque nós não nos lembramos disso. Antigamente, um dos hinos mais bonitos, um hino curto, conhecido por todos nós, se não me falha a memória, hoje no nosso cenário é o 209, que é Fortalece a Tua Igreja. 209? 299, isso. Fortalece a Tua Igreja. Tinha uma letra diferente antigamente. Antes da gente cantar Fortalece a Tua Igreja, como era a letra? Vem, visita a Tua Igreja. Não. Essa história de visitar está errado. Está errada a história de visitar. Deus não pode ser visita nunca. Ele precisa morar.
Nós entramos num projeto que ele que elaborou. Na verdade, não só elaborou, como ele que tem construído as coisas, ele que tem reformado as coisas na nossa vida. Por que é que nós queremos que Deus visite? Nós precisamos aspirar, desejar intensamente que Deus seja morador, e mais do que morador, que Deus seja o dono dessa casa, desse projeto que é dele, dessa casa reformada. Então, você viu essa história, você leu esse final do capítulo 34 de 2 Crônicas. Não é o capítulo final da história de Josias, mas para o que nos é importante, nos é o trecho final. Então nós vamos nos lembrar que antes de chegar nesse ponto, em que Josias reúne todo o povo para renovar a aliança, para agora, veja que coisa curiosa, ele vinha num processo de reforma, tinha reformado tudo, mas quando ele tem esse encontro com a palavra de Deus, que lhe é apresentada pela profetisa, ele reúne o povo para fazer realmente o grande movimento, que é a renovação da aliança. Não é apenas uma reforma física, religiosa, é a renovação da aliança com Deus. E a gente precisa fazer algumas perguntas. As perguntas vão surgir quando a gente começa a perceber o que aconteceu com ele nesse processo imediatamente anterior dessa renovação da aliança. Vamos nos lembrar que Josias já tinha resolvido o seu problema. Josias tinha resolvido o seu problema mais decisivo. Talvez a coisa mais complicada para a vida dele tinha sido resolvida quando como a palavra de Deus, não só a palavra que ele ouviu lida, mas a palavra de conforto de Deus para ele veio através da profetisa. Quando a profetisa diz para ele: calma, Josias, em outras palavras, né? Porque ele estava angustiado. Calma, Josias, teu coração se enterneceu, você se quebrantou diante de Deus, você se arrependeu, o Senhor te ouviu, o Senhor vai te poupar de tudo isso, você fica descansado, fica com o teu coração confortado. Então ele tinha obtido o seu conforto, a sua segurança pessoal. Ele não experimentaria aquele julgamento de Deus que viria sobre o povo. Ele tinha passado pela experiência de entender o que significava realmente fazer a vontade de Deus, qual era realmente o projeto de Deus. Nos versículos 18 e 19, que é exatamente quando ele recebe a palavra escrita e tem a atitude de arrependimento. Ele compreende, a sua compreensão se alargou, se ampliou. Ele recebeu essa promessa da graça divina de que o juízo não viria sobre ele. Aconteceria, mas ele não seria na sua geração, não seria na sua época. Ele poderia construir uma vida em paz, ele poderia continuar a seguir o Senhor, ele poderia continuar a sua caminhada como rei, que na sua vida, no seu reinado, a mão de Deus não ia pesar, seria mais adiante. Então, ele estava tranquilo, ele estava sereno. Só que ele entendeu uma coisa: ele poderia cessar as coisas a partir dali. Se o seu problema estava resolvido, ele reconstruiria o templo e daria curso às suas ações como rei. Mas ele se preocupa em renovar uma aliança com Deus de forma nacional. Ele que tinha recebido o seu conforto, a sua segurança, continua a dar passos mais profundos, passos mais intensos, de um compromisso mais largo, de chamar as pessoas, usar a sua autoridade real para expandir a sua experiência para as outras pessoas que viviam sob a sua liderança. O que acontece é que Josias entendeu que a sua caminhada com Deus, a sua descoberta, para ele era uma novidade, a sua descoberta de Deus, não tinha chegado ao ponto da sua plena realização.
E nisso é muito importante nós traçarmos esse paralelo de Josias conosco. Josias recebeu para ele aquilo que lhe seria mais precioso. Uma palavra de Deus direta para a vida dele. Uma palavra que lhe confortava. Uma palavra que lhe assegurava o favor divino, o cuidado divino. Em outras palavras, se Deus estava falando, o castigo de Deus não vai cair sobre a nação na sua gestão, no seu reinado, Josias. Então ele podia ficar tranquilo, porque Deus é fiel, Deus não mente. Deus não mente. Ele poderia ficar tranquilo e se dar por satisfeito. Entender que a obra estava terminada. Mas ele entendeu que aquela experiência não tinha sido o ponto máximo. A caminhada com Deus não tinha chegado no máximo da sua realização. Na verdade, ele compreendeu que aquela experiência era o início de uma nova experiência. Ele entendeu que quando Deus se mostrou a ele, com toda a sua bondade, a sua paciência, o seu perdão, trazendo a ele paz, segurança, conforto, amor, a mão favorável para ele. Quando ele percebeu isso, ele entendeu que aquilo não tinha sido o topo da sua experiência com Deus, mas que aquilo era um início de uma nova maneira de viver. Uma nova forma de viver. A experiência do encontro com Deus deu para Josias uma perspectiva de que havia muitas coisas a serem realizadas. Ele entendeu que aquilo tinha sido o ponto inicial de uma nova experiência. A experiência de não ter Deus como hóspede, mas morar com Deus, viver com Deus para todo sempre. Isso não te lembra uma passagem tão conhecida da gente, não? Não lhe lembra um versículo bíblico que fala sobre morar com o Senhor para todo sempre? Puxa pela memória que você vai se lembrar. Exatamente. É o Salmo 23, versículo 6. O que diz o Salmo 23, versículo 6? Pode ler em voz alta. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Josias entendeu que o sempre era para frente. Que ele estava entrando numa nova casa, vamos dizer assim. A experiência de Josias foi de receber realmente um novo habite-se. Ele entendeu que estava só começando a desfrutar de uma nova condição de vida. A experiência do encontro com Deus não fechou as experiências de Josias com Deus. Foi, na verdade, a porta de entrada para uma vida contínua com Deus. Foi o habite-se. Foi a nova condição, foi a nova, uma casa, uma vida nova. E aí então, eu trago para a gente refletir aquelas perguntas que disse que nós íamos chegar nelas. Se ele, Josias, já tinha o seu destino confirmado, assegurado, por que ele deveria se preocupar em levar essas experiências para o povo? Pergunta que se repete para nós. Se nós temos a bênção de saber o quanto Deus nos ama, de ter a convicção de que o Senhor é o nosso Pai, que as nossas vidas estão na mão do Altíssimo, nas mãos do Altíssimo, que Deus se fez favorável a nós quando nós éramos inimigos dele. Deus se tornou propício a nós, não somos mais inimigos de Deus, pelo contrário, somos amigos de Deus. Se isso é importante, se tudo aquilo que eu preciso de Deus, eu já tenho recebido dele,
Por que me preocupar em levar essa experiência para o povo? Duas respostas importantes a essa pergunta. A primeira resposta é que quem passa pela verdadeira experiência com Deus, passa a viver na casa do Senhor, ou seja, experimentar, aprovar Deus, não só como uma visita, mas como um companheiro com quem que mora com a gente, entende que não há nada mais precioso do que reproduzir na nossa experiência aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Não existe nada mais característico em Deus, e a Bíblia fala isso para mim e para você, do que o seu amor generoso. Deus se doa. Deus dá o que de melhor Ele tem para que outras pessoas possam passar por esse tipo de experiência, de encontrar um novo modelo de vida. Deus é um Deus doador, dadivoso, generoso. E quem realmente encontrou Deus, reproduz aquilo que caracteriza Deus. Foi essa a experiência de Josias. Quando ele entendeu a bondade de Deus com ele, ele fez questão de trazer o povo junto com ele para experimentar a mesma alegria de morar na casa do Senhor para todo sempre. Ele já tinha isso. Mas ele desejou e viu que isso era também responsabilidade dele, dividir isso com as outras pessoas. Por isso essa colocação, uma das maiores características de quem realmente encontrou Deus é reproduzir aquilo que mais caracteriza Deus, dar o melhor de si para outros, para que essas pessoas possam passar pela mesma experiência transformadora. Isso, inclusive, irmãos, irmãs, é um critério muito importante para eu e você avaliarmos a nossa experiência espiritual. Há pessoas, há cristãos que têm dúvida, que têm preocupação sobre a sua experiência com Deus. Como é que eu posso avaliar se a minha experiência espiritual é verdadeira, é genuína, não foi uma coisa emocional, não foi uma empolgação, ou não foi simplesmente uma concordância intelectual? Olha para a maneira como você vê esse presente que você recebeu. É algo que você só quer consumir, ou é algo que você se sente impulsionado a dividir com as pessoas? Porque Deus não é egocêntrico. Deus produz naqueles que se aproximam dele, que têm o coração enternecido, que se quebrantam, produz dentro dessas pessoas, queira Deus que sejamos eu e você, produz em nós esses traços de caráter dele mesmo. Porque ele vem morar conosco. Ele não vem visitar-nos, ele vem morar conosco. Planta em nós traços da sua personalidade. Essa é uma forma de você avaliar a sua experiência espiritual. Não serei eu a avaliar a sua experiência. Isso é algo que só você pode fazer, mas faça isso com muita honestidade. A sua experiência com Deus tem te levado, tem mexido na sua vida, mexido no seu coração e te levado a desejar dividir essa experiência com outras pessoas? Aí então você vai poder perceber se Deus é uma visita apenas ou se você mora com o Senhor. Se você recebeu apenas uma pintura e por baixo a casa está com os seus alicerces, com a parte por baixo da pintura comprometida, ou se realmente Deus fez uma reforma na sua vida. Essa primeira resposta àquela pergunta, por que é que ele teve o desejo de levar isso para o povo? Porque ele entendia que o Deus que tinha agraciado a ele era o Deus dadivoso, é o Deus generoso, que desejava que ele compartilhasse com as pessoas, que ele cumprisse a sua responsabilidade, inclusive, de dividir com os outros essa generosidade divina e as bênçãos da aliança
com Deus. A segunda razão pela qual ele, mesmo com seu destino assegurado, com seu futuro sereno, digamos assim, confortável diante de Deus, ele compartilhou com as pessoas, é porque ele adquiriu uma percepção que eu penso que nós precisamos desesperadamente hoje. É algo que nós precisamos desesperadamente. Josias descobriu, percebeu que a vida com Deus não se resume a uma grande experiência de libertação. A vida com Deus não se resume a uma única, por maior que seja, por mais fantástica que seja, por mais importante e significativa que seja, experiência de libertação. O nosso encontro com Deus, assim como para ele foi a porta de entrada para esse novo habite-se, a experiência de encontro com Deus, de libertação, de transformação, de cuidado, de carinho, de encontrar significado na vida, se renova todos os dias. Pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, não pedi? Ou com o seu aplicativo ainda operacional aí. Veja o versículo 33, o último versículo. Diz que ele tirou todas as abominações, reparou o culto em Israel, e no final, o que diz na última frase? Leia, por favor, comigo em voz alta a última frase do versículo 33. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Josias percebeu que a experiência, a grande experiência com Deus, não era aquela experiência lá no início. Aquela era uma experiência importante. Mas a grande experiência com Deus é o que vai acontecendo enquanto a gente vive. Enquanto a gente vive, a gente precisa renovar essa experiência com Deus. A vida com Deus não se resume a uma experiência transformadora de libertação, mas acontece na consistência de uma relação diária que se repete, se renova sempre, todos os dias, buscando um aprofundamento, buscando um crescimento na proximidade de Deus, esse aprofundamento progressivo, contínuo, aquilo que Oséias diz: conheçamos o Senhor, mas não apenas conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, é importante se encontrar com Ele, é claro, porque senão nós ficamos como aquelas pessoas que Paulo visitou em Atenas, encontrou lá no Areópago, cultuando todos os deuses possíveis, inclusive com o altar ao Deus desconhecido, que eles não tinham encontrado ainda. Paulo apresentou para eles. É claro que o encontro inicial, transformador, libertador com Deus, através de Jesus Cristo, é fundamental, é essencial. A experiência do encontro, a experiência do choque da nossa vida antiga com aquele que pode nos trazer vida nova, é fundamental. Mas o tempo passa, irmãos e irmãs, não podemos ficar confirmando a nossa experiência espiritual olhando para uma experiência que aconteceu há 5, 10, 15, 30 anos atrás. Porque Deus não ficou parado no tempo lá atrás. Deus não construiu a casa, deu a chave para a gente morar e se ausentou dizendo, se vira agora. Não, Deus veio morar conosco. Por isso todo dia é momento para tomar café com Deus. Todo dia é oportunidade de dizer, Senhor, vamos conversar, vamos estar juntos. Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje?
Eu me lembro, agradeço o dia em que o Senhor me tocou, agradeço o dia em que o Senhor mudou a minha vida, mas eu agradeço porque a cada dia nós temos andado juntos. Não é aquela experiência lá no passado apenas, mas a experiência que se renova e se aprofunda todos os dias. Isso é o que nós chamamos de crescimento ou amadurecimento espiritual. Nós, tantas vezes, somos imaturos espiritualmente, porque nós focalizamos a nossa experiência espiritual em um acontecimento do passado. Quando o Senhor quer que, enquanto nós vivamos, não nos apartemos do Senhor. Porque o Senhor não construiu a nova casa, que é a nossa vida, nos deu para morar e se ausentou. Não, porque o Senhor é aquilo que Jesus foi chamado, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, presente. Por isso a gente deve dizer que o Evangelho nos ensina que existe um caminho até a cruz. Existe um caminho até a cruz. Cada um de nós que estamos aqui, e já chegamos até a cruz, eu quero dizer com isso, e já conhecemos pessoalmente a Cristo como Senhor das nossas vidas, como aquele que nos dá uma nova caminhada, uma nova perspectiva de vida, o nosso Senhor. Fizemos um caminho até a cruz. Os caminhos são diferentes. As experiências de encontro com Deus são diferentes. Alguns passaram por experiências tão revolucionárias que olham para suas vidas e não conseguem entender como foram antes daquela maneira. Outros passaram por experiências paulatinas, graduais. Deus foi amadurecendo o desejo de conhecê-lo e até o momento em que se encontraram com Cristo. Todos os que se encontraram com Jesus fizeram um caminho até a cruz, porque a salvação só se encontra na cruz. Nós só encontramos essa nova maneira de viver, esse novo propósito de vida na cruz. Mas existe um caminho depois da cruz. Existe um caminho para além da cruz, para além do momento em que você se encontrou com Cristo. Existe muito a ser caminhado, existe muito a ser vivido. Se você está aqui hoje e agradece a Deus porque você já foi à cruz, existe muito mais para caminhar com o Senhor depois da cruz. É caminhar com Deus com consistência no seu dia a dia. É não negligenciar inúmeros recursos que Deus dá para você, para que você experimente na prática a presença desse que habita com você. A presença viva do Senhor Jesus, que morreu, mas está vivo. O Senhor Jesus está vivo. Por que é então que tantas vezes nós sentimos, embora creiamos nisso, nós sentimos que Jesus é uma teoria, que Jesus é um pedaço fundamental, essencial, indispensável da nossa religião, mas não experimentamos na nossa caminhada a presença desse Senhor que está vivo e que mora conosco? A proposta do Salmo 23 é habitarmos na casa do Senhor para todo sempre, e não naquela experiência apenas do passado. Por que nós temos tanta dificuldade com isso? Por que a nossa experiência tantas vezes é tão estéril? É tão estéril. Nós vamos continuar a falar sobre isso. É algo muito interessante. Deixa eu fazer um parêntese que está bem dentro, mas é uma explicação, né? É uma nota de rodapé aqui para você.
quando nós elaboramos essa série de mensagens, essa série, agora de outubro, foi elaborada em agosto. Elaborada em agosto. E em setembro, nós elaboramos a série de novembro. Já estávamos com tudo implementado. E eu fiquei muito impressionado nessa semana, estudando essa última mensagem. Como essa história nos projeta para o que vamos conversar no mês que vem. Fiquei impressionado com isso. Porque o que nós vamos falar na série do mês que vem é exatamente isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ler no boletim a chamada que foi colocada no boletim da série, da nova série. Não sei se você já percebeu. Está com o boletim na mão? Dá uma olhadinha. Agora tem que contar as páginas, né? Tem tanta página agora no nosso boletim. Está nesse encarte do centro, nesse encarte. Está nesse encarte. Diz assim: a nossa alma está sedenta de experimentar a presença viva do Deus eterno, nosso Pai e Salvador amado. Estamos cansados de teorias psicológicas, barganhas de bênçãos ou teologias estéreis. Não aguentamos mais essa conexão tão fraca entre o nosso coração e o Senhor. Sabemos que Ele está presente, porque cremos nas Escrituras. Mas a boa doutrina que ensinamos e cremos precisa nos levar a conhecê-lo mais profundamente na prática. Ou será que toda essa história de vida espiritual é só teoria religiosa? Esse é o tema da nova série de mensagens, ajustando a conexão à espiritualidade cristã na prática. O que nós vamos fazer nessa nova série é exatamente falar sobre isso que Josias nos mostrou na prática. Ele nos mostrou a importância de vivermos na casa do Senhor para todo sempre, experimentarmos todos os dias o privilégio de viver nesse lugar com o novo habite-se. É triste entrar para uma casa nova e estar sozinho nela. Pode ser uma grande vitória ou comprar um imóvel novo, ou fazer uma reforma revolucionária na casa. Enquanto a gente está construindo a casa, enquanto está se reformando, a gente fica, apesar de todo o cansaço, se você tem uma meta, se você percebe que vai chegar no final e vai ter uma casa reformada, uma casa nova, em que você vai poder ter o habite, se você tem essa expectativa, a casa está pronta. Ou você adquiriu, ou você fez uma reforma revolucionária na casa. Agora, habite-se. Você entra na casa, só você, casa linda, feita do bom e do melhor, com os produtos mais adequados, confortável, ampla, limpa, bonita, moderna, mobiliada, com toda a tecnologia, a sua TV de 60 polegadas, o seu home theater, o seu quarto de TV, qualquer coisa, uma sala imensa para você poder botar aquele seu piano de meia cauda, garagem então para que você possa guardar os seus 3 carros. Mas você entra na casa e está na casa e passa o primeiro dia sentindo o cheirinho de novo das coisas, e passa a primeira semana, e passa o primeiro mês, e tudo aquilo belo, bonito, do bom e do melhor parece que começa a desbotar, porque você está só. Casa bonita não é o bastante. É preciso morar com o Senhor. O nosso desafio é desejar isso. Nosso desafio nessa semana, o desafio que eu quero trazer para você nessa semana, não é necessariamente, parece estranho falar isso, mas não é necessariamente tomar alguma atitude concreta, palpável.
mas trabalhar o teu coração para desejar ter mais do que simplesmente ser crente. Ter mais do que apenas um título de evangélico ou evangélica. Mas cada dia se aprofundar mais na companhia de Jesus Cristo, vivo ao teu lado, na tua vida, experimentando a presença de Deus. Quero pedir que o Mateus colocasse, já preparasse para a gente já o vídeo da próxima série, porque essa nova série vai falar isso para a gente. Nós vamos trabalhar na próxima série exatamente os recursos preciosos, práticos, que Deus nos dá para que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade realmente cristã e vivida de forma prática, para que o habite-se seja acompanhado do habitante mais importante, que é o Senhor Jesus. Podem parecer coisas simples, podem parecer coisas até comuns para nós, mas a grande pergunta é: se nós sabemos de tantas coisas que podemos praticar, desenvolver, usar, recursos que Deus nos dá, por que será que a nossa conexão com Deus ainda está tão tênue, tão fraca? O que está acontecendo com a nossa vida? O que falta em nós? Se nós recebemos esse novo habite-se, por que ainda nos sentimos habitando sozinhos nessa linda casa que é a salvação? Para você, irmão, para você, irmã, que ama a Deus de coração, que é honesto com Deus, que é honesta com Deus, eu quero dizer que não basta ser honesto com Deus, é preciso desenvolver algumas práticas, algumas ações que vão dar a você essa oportunidade de provar, de experimentar a presença de Deus na sua casa, desse novo habitante. Vamos ver a nossa nova